Por meio do autoconhecimento profundo, que vai além daquele autoconhecimento superficial que a gente tem a tendência de buscar. Quando a gente vai nesse caminho, a gente consegue também perceber quais são os nossos valores essenciais, aquilo que é realmente importante para mim. Então, quando eu falo de uma desconexão necessária inicial, para depois a gente se conectar, porque se conectar com a minha essência, qual é a minha essência? A minha essência, se eu parar para olhar hoje, ela foi formada de uma série de coisas externas que eu fui recebendo, da família, da religião, dos grupos, até do trabalho, e não tem nada de errado nisso, desde que eu perceba aquilo que eu recebi externamente que faz sentido e eu quero manter, e aquilo que de repente não faz sentido e está me atrapalhando ou me limitando naquilo que eu quero para minha vida. Então esse olhar para aquilo que a gente recebe, para aquilo que realmente é meu, a gente precisa trabalhar um pouco para a gente adquirir essa capacidade de discernimento melhor. E aí, com esse discernimento, a gente vai também se construindo para a gente adquirir independência e autenticidade, de sermos nós mesmos, como nós somos. Isso também parte de um processo, é como se fosse uma batalha com a gente mesmo, com aquela parte de mim que não quer reconhecer como eu sou. Então a gente fica o tempo todo num processo de auto-engano. Esse auto-engano, ele acontece em relação a mim e ao que eu mostro para os outros. Então, primeira coisa é entender que isso é normal. Tem partes de mim que o outro me conhece que eu não conheço. Tem partes de mim que nem eu conheço. Então a gente começa a entender que nós somos uma composição de tudo isso. E aí eu consigo enxergar quais são os meus valores essenciais quando eu penso assim, o que realmente importa? Porque quando a gente pensa em valores, talvez a gente traga várias coisas, mas se a gente parar para pensar, e se eu fosse morrer em uma semana? Ou um ano, se tiver muito difícil pensar assim? O que realmente importa, sabe? E aí a gente começa a perceber que muitas coisas que a gente coloca como objetivos essenciais talvez nem sejam. A gente começa a entender o que tem realmente valor. Quando a gente fala em humano, é a nossa conexão com os outros seres. Humano é o quê? É a gente entender que nós somos seres existenciais habitando nesse planeta e a gente está aqui para se relacionar, para se conectar. Então a gente passa por uma experiência de humanidade até que a gente possa transcender para algo que vai além. Quando a gente entende que nós fazemos parte de um todo e que a gente se conecta com todos os seres da mesma forma. E aí a gente entende que nós somos parte da natureza, a natureza é parte de nós, e que existe uma consciência universal que vai inclusive além do humano. Então, a inteligência espiritual, ao mesmo tempo que a gente vai começando a entender essa grandeza e a gente entende que o mundo, o universo, o cosmos, planetas, quando a gente pensa no infinito que é isso, parece que nós somos só uma poeira cósmica. E aí você percebe que essa poeirinha cósmica faz parte do nosso corpo do mesmo jeito que a mesma matéria que faz parte de todo o universo. É a mesma composição. É como se nós fôssemos parte de uma grande orquestra e que está tudo sincronizado. E aí, se você entende também que toda a matéria é feita de energia, você começa a perceber que existe algo por trás, algo orquestrando. E aí você percebe que vai além dos nossos pensamentos comuns, vai além das nossas preocupações. Esse pensamento holístico vai fazendo com que a gente lide com os nossos problemas do dia a dia de uma forma também diferente. A inteligência espiritual que nos ajuda a ver isso de uma consciência expandida também traz de volta para o nosso dia a dia. Porque a gente percebe que eu não estou experimentando coisas aqui para viver algo depois. Eu já vivo. Essa é a minha vida e essa existência, ela é tão grandiosa como qualquer outra coisa. Você vai entendendo que não é aquilo que você faz. Que quando as pessoas estão falando muito de propósito hoje em dia, como se tivesse que ser coisas grandiosas. E não aquilo que o meu dia a dia, eu fazer o melhor. Se eu tô ali fazendo uma comida, eu vou fazer aquela comida da melhor forma. Se eu tô varrendo uma casa, esse é o meu propósito agora. É servir de alguma forma. E aí eu trago toda essa grandeza, esse olhar ampliado para as situações do dia a dia. E
E aí a gente começa a ver mais significado nas coisas. Eu posso lavar a louça de uma forma automática, eu posso lavar a louça sentindo raiva porque ninguém mais fez e que eu poderia estar aproveitando meu tempo de uma outra forma, ou eu posso entender que lavar a louça é parte da minha vida também, é parte da minha função e fazer aquilo com presença. E a gente vai percebendo que essa falta de tempo, que é uma coisa tão falada hoje em dia, é porque a gente se coloca muitas coisas. A gente enche o nosso tempo de muitas coisas. Então, sim, inteligência espiritual é a gente aproveitar as coisas simples e ver nessa coisa simples uma grandiosidade muito maior do que aquela que a gente conseguia enxergar. A gente sai daquele pensamento limitado, a gente transcende na nossa experiência. Eu gosto muito de citar o Bhagavad Gita, quando ele traz essa questão da iluminação. O que é a iluminação? Tem muita gente que busca essa iluminação. E aí ele traz uma historinha, assim, que antes da minha iluminação, eu cuidava do gado e das ovelhas. Depois da minha iluminação, eu cuido do gado e das ovelhas. Exatamente. É a simplicidade da vida, que é pequena e ao mesmo tempo é grandiosa. Sabe aquela sabedoria da gente entender até onde eu posso ir, o que eu posso mudar? Porque a gente tem uma falsa ideia do controle, que a gente poderia controlar ou mudar as situações. Quando a gente amplia a consciência, a gente também entende que tem algumas coisas que não vale a pena a gente ficar no questionamento. Quando, por exemplo, a gente tenta entender quem ou o que é Deus de uma forma racional, isso está além da nossa compreensão. Tudo que a gente tentar explicar, a gente já começa errando. Mas se você experimentar, sentir uma presença maior, que você pode chamar de Deus, na minha experiência, eu tenho uma visão de Deus como uma centelha divina que habita em nós e em todos os seres, mas existe sim algo que vai além de mim. Se eu fico tentando racionalmente entender ou controlar as coisas, eu estou trazendo sofrimento. Então, tem situações que, se eu ficar tentando justificar por que isso aconteceu comigo ou com fulano, a gente também pode perguntar por que não aconteceria comigo ou com fulano. E as situações da vida, eu acredito que tudo está dentro de um propósito maior. E aí também faz parte da inteligência espiritual você ter uma entrega, um nível de confiança que as coisas estão sempre certas e que a nossa capacidade limitada não consegue ver. Então, nesse nível de entrega, que você pode chamar de fé, daquilo que você acredita que está certo, porque tem algo maior além de você e que o seu controle humano da situação não chega naquilo. E aí você vai passar por uma situação que vai trazer dor com um olhar mais consciente. E você entende que você não pode mudar o fato, mas você pode mudar a forma como você reage aos fatos, aos acontecimentos. Então, é entender que a vida é um ciclo. É como se fosse uma onda de altos e baixos. E você sabe que vai passar por esses altos e baixos. É lógico que você não vai ficar esperando, tentando prevenir tudo, porque aí é ansiedade. Mas quando você está no momento presente, você consegue perceber aquilo que você pode mudar e ter resignação para aceitar aquilo que não é possível.